centro da cidade de São João do Oeste, em Santa Catarina, a estrutura em branco e azul atrai olhares de turistas e moradores. Afinal, como não sentir orgulho da Igreja Matriz João Beckmans, construída na técnica enxaimel? São 14 metros de largura por 38 de comprimento, totalizando 532 metros quadrados. Se para hoje muitos ainda isto parece quase impossível, imagina o quanto isto deveria ter sido impossível pela maioria absoluta das pessoas da época. Ela leva a marca do imigrante alemão. Assim como outras levas de imigrantes, uma igreja que servia de escola era prioridade na Terra Nova. Foi assim que a primeira estrutura foi construída, já nos primeiros anos de colonização, entre 1931 e 1934, quando a comunidade tinha 12 famílias. Mas havia o desejo por uma nova estrutura que acomodasse as famílias que estavam chegando, o que aconteceu em 1945. Terminada a Segunda Guerra Mundial, acalmou os ânimos e o povo começou a se reorganizar, porque aqui, na verdade, houve muita perseguição aos alemães. Muitos tiveram que bater em retirada, depois puderam voltar. Então, tudo isto é um fato que nós não podemos esconder. Na época não havia o engenheiro que tem hoje, né? Mas era um prático que sabia fazer as coisas. E era o Franz Theis. Ele tinha vindo da Alemanha, pelo que me parece ele já foi fugitivo praticamente, ou pelo menos fugiu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e se estabeleceu aqui. Foram 3 anos de obra com desafios do início ao fim. Os imigrantes traziam conhecimento do país além-mar, mas não tinham os mesmos materiais de lá para a construção. A fundação foi toda feita em pedras e dali para cima a madeira abundante da região fez morada, ao invés dos tijolos que predominavam na Alemanha. Só para ter uma ideia de como isto não foi fácil, veja esta coluna. Esta é a coluna mais fina que tem na construção. Todas as outras têm 25 por 25 centímetros de grossura, de espessura e 9 metros de altura. Então foi preciso achar no mato, até 6 quilômetros mais ou menos de distância daqui, tiveram que se achar árvore, porque cada uma dessas colunas é uma árvore. Outro detalhe, as madeiras, as terças transversais, elas têm 25 por 35 centímetros. E elas também têm 8,5 metros de comprimento, que hoje talvez ninguém se assustaria em levantar uma construção dessas, porque você tem um caminhão com braço mecânico e tudo mais, ou outras máquinas jamais aperfeiçoadas. Mas aqui não. Aqui o que se dispunha era de muitas cordas, feito puxa-bem, esse ali feito com cordas, muitas pessoas para puxar e colocar as colunas em pé. E cada detalhe da construção mostra um pouco do trabalho dos imigrantes. O assoalho e tábuas das paredes foram cortados na primeira serraria da cidade, que ficava à beira do rio. Havia um marceneiro que fez as escadas, que até hoje impressionam pela curvatura. Em tempos em que não haviam máquinas, toda esta parte da madeira foi falquejada e aplainada à mão. E é muito importante a gente cuidar, evitar qualquer goteira, porque uma goteira não descoberta pode comprometer parte da estrutura. E pelo que a gente vê, não será nada fácil um dia trocar uma peça dentro da estrutura, porque praticamente você teria que desmontar parte da construção e talvez a gente não chegaria mais a formar do jeito que ela foi. Um ferreiro com apenas o fole fez as artes que até hoje seguram as portas e também os parafusos usados nas travessas do teto, que reforçam o enxaimel. Uma obra tão bem feita que até hoje são poucas as manutenções, apenas a troca de madeiras que apodrecem e o telhado, que começou com tabuinhas de madeira e hoje tem telhas esmaltadas.
De 12 famílias para mais de 6 mil moradores. E nem mesmo com este crescimento populacional, quem chega por aqui não deixa de se admirar com o tamanho desta igreja. E a explicação está lá em cima, no altar, escrito já naquela época. Ninguém fez isto para mostrar luxo, alguma coisa. Mas era a ideia de que Deus precisava uma casa um pouco fora do comum, que não podia ser qualquer coisa. Tinha que ser uma coisa especial. O que eles tinham para vender? Na época começaram a vender banha ou fumo, porque outras coisas o agricultor não tinha para vender. Então o dinheiro que se podia arrecadar para investir na construção não era um dinheiro fácil, era um dinheiro suado. Existe uma teoria na economia que diz assim, que com o pouco de muitos se consegue fazer o muito de todos. Então aqui é o verdadeiro milagre do pouco de muitos. A torre também é feita em madeira e com uma arquitetura similar à região de onde vieram os imigrantes, antiga România. O formato lembra um capacete renano. Primeiro o sino ficava aqui, mas lá pelos idos de 60 foi construído o campanário, também na técnica em Chaimel. Os 2 sinos vieram da Alemanha. Em 2017 foi demolido até o chão e trocada todas as madeiras que estavam comprometidas e colocado em pé de novo. Aí muita gente diz, não, mas tem que fazer de alvenaria para não precisar trocar nunca. Mas eu penso assim, se há 70 e poucos anos foi possível construir uma igreja de madeira, se nós agora não conseguimos mais reformar, não conseguimos mais restaurar a torre, o campanário de um sino, então nós fraquejamos. Quem também chegou e para ficar foi a vizinhança, um grande bando de maritacas que construiu seus ninhos nas 2 árvores de pinos europeu. E assim permanece a gigante do extremo oeste catarinense, prova material da garra dos primeiros imigrantes. E hoje nós temos orgulho de esta ser, comprovadamente através de pesquisas, ser a maior igreja em madeira da América Latina. E ainda é uma igreja, uma torre só. Nós temos no interior de Itapiranga uma igreja com 2 torres, dimensões bem menores que a nossa, mas é uma igreja de 2 torres. 2 monumentos importantes, dos quais nem os velhos permitem, e eu acho que nem os novos desejam que isto seja demolido, que seja desfeito um patrimônio destes.